A paz do Senhor Jesus, que nos fala que é o apóstolo do Ministério União da Igreja Peniel. O livro de 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 4 diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Que palavra, né? E contexto. Esse contexto vem das seguintes palavras. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com a astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e se nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Amém? Glória, glória, glória a Deus. Quando Paulo se refere a Deus deste século, pode ter certeza que é entre aspas e com Deus minúsculo. Porque Deus Todo-Poderoso, Deus de verdade, só existe um, que é o Deus Criador, o Deus que se fez carne para salvar a humanidade. Mas quando ele fala Deus, ele está se referindo à antiga serpente, né? O inimigo que se acha Deus, na verdade. Ele o denomina isso, Deus com letra minúscula, porque é isso que ele se acha, né? Levando o seu império de trevas desde o começo, né? E Bíblia diz que ele é homicida, é pai da mentira, né? Ele é homicida desde o começo, né? Quando foi que ele provocou isso, né? Nós sabemos que desde quando houve o primeiro homicídio na Bíblia, ele é o inspirador disso. Aleluia. Mas quando fala que nós devemos pregar uma palavra não falsificada, uma palavra realmente verdadeira, porque muitas vezes a gente se prende a coisas que vão passar, de nada serve para livramento ou salvar a alma. Temos que orar por muitas questões e falar palavras sobre muitas áreas para que as pessoas sejam esclarecidas. Mas esse evangelho que muitas vezes é pregado, que a pessoa só se preocupa com o bem-estar financeiro ou com o patrimônio das pessoas, esse evangelho não transforma, porque muitas pessoas recorrem a ele só para pedir ajuda de Deus para fortalecer suas fazendas, quando não querem compartilhar com ninguém. Ninguém quer compartilhar seus bens com ninguém. Existem pessoas caridosas, pessoas que estendem as mãos para socorrer o fraco, o caído, o que passa necessidade, mas há muitos não querem nem que passe na porta. Mas voltando para o tema que eu quero abordar, sobre o inimigo, existem muitas portas, né, na nossa vida que muitas vezes precisam ser fechadas e muitas que precisam ser abertas. As portas da tentação, elas vêm pelo olhar, né? É uma porta, pelo ouvir, pelo ver, pelo cheiro. E quando fala que o Deus desse século cegou o entendimento, veja bem, os entendimentos, no plural. Isso quer dizer que
ele traz aprisionado o sentido das pessoas, a coerência, né? Os pensamentos das pessoas relacionada a Cristo, relacionada à vida, à libertação com o Evangelho. Quantas pessoas que se dizem cultas e que na sua cultura só fortalece o Deus deste século, né? Quantas pessoas que se oferecem em sacrifício ao Deus deste século. Então, vamos falar logo sobre eles, porque eles não só estão com entendimento, né, preso, cego, né, amarrado pelo mal, mas também eles são forçados a trabalhar para eles. Na verdade, a palavra, quando eu falo forçado, não é que o inimigo somente os aprisione e mande como cachorrinho. Na verdade, eles se colocam, porque muitas vezes isso passa de pai para filho. Quantos que sabe que está no erro, sabe que está servindo ao Deus mentiroso, ao Deus, entre aspas, o Deus com letra minúscula, e passa a vida toda padecendo, oferecendo sacrifício, sendo um sacerdote ou sacerdotisa do diabo, e aí depois quer passar para o filho, e aí depois quer passar para o neto. Eles são diretamente responsáveis por isso, por essas prisões. Mas vamos lá. Essas prisões, irmãos, que o inimigo muitas vezes ele mantém através do olhar. Tem muita gente que tem um olho mau. Tem muita gente que quando olha, só tudo que vê, só vê maldade. E na verdade, o que acontece? A sua mente, manipulada pelas trevas, faz com que ele só veja maldade em tudo. E sendo a mente assim, glória a Deus, se ele tiver em um relacionamento, ele estraga. Se ele estiver trabalhando em uma empresa, ele estraga. Se ele estiver tendo um próprio negócio, ele também estraga. Por quê? Porque ele vai lidar com as pessoas de maneira cega. O que é isso? Se tem uma situação de que ele precisa ser mais coerente, ele não vai ser indomável. Se tem uma situação que ele precisa aconselhar, ele vai reverter tudo, vai botar tudo pior ainda, ele não vai conseguir. Se tem uma situação que ele precisa ser mais paciente, ele vai sair derrubando tudo. Você está entendendo? Por quê? Porque ele está cegado. O Deus deste século cegou o entendimento daqueles que também sujeitam, dos incrédulos, dos descrentes, entendeu? A primeira porta é essa, é a pessoa não abrir o coração para a verdade, né? Por que não se abre? Por vários motivos, eu já disse, por passar de pai para filho, ou muitas vezes não ouvir, né? Usar do orgulho para desprezar quando alguém dá um folheto ou prega a palavra de Deus para alguém, orientando, dizendo que o evangelho é cafonice, isso é coisa de manipulação, quando ele já está manipulado pelas trevas, para não ver, para não ouvir, não enxergar a verdade e essa verdade libertar. Glória a Deus. Então, é comum que aconteça pessoas que são cristãos, mas que ainda têm prisões. Mas eu não estou falando diretamente aos cristãos que estão aprisionados. Esse tema eu quero falar para descrente, para aquele que, glória a Deus, aleluia, se diz uma boa pessoa, mas odeia, mas tudo que faz é com fraudulento, com fraude no meio, é com mentira, é com engano. Estou falando para aqueles que estão de maneira, aleluia, irredutível, não querem abrir o coração à palavra de Deus,
e muitas vezes é prisão, muitas vezes é o domínio das trevas, permitido, e muitas vezes porque aprisiona mesmo. Por isso que nós temos que ensinar, segundo Paulo aqui, um evangelho não falsificado, um evangelho que transforme, que vá, entre na casa do valente, o amarre e destrua. Porque ninguém que vai roubar a casa de alguém tem que ser menos valente do que a casa que quer roubar, isso se referindo ao inimigo. Então, se ele domina uma mente de uma pessoa, se ele amarra e sujeita um vício, atitudes incuráveis de violência, de ódio, ele está ali determinado a tudo para destruir. E quem vai a essa pessoa tem que levar um evangelho não confuso, um evangelho verdadeiro, um evangelho de poder, que liberte, que arranque o inimigo de lá, o expulsando, entendeu? Para que a mente da pessoa seja solta. E eu vou lhe dizer, tem muitas pessoas que não sabem mais o que fazer diante de tantas informações que se chocam nas suas mentes. Eu aconselho, sujeite alguém que possa lhe ajudar, quando eu falo na palavra. E quando a pessoa está num estado de prisão dessa, em que tudo ele vê maldade, em tudo ele só ouve o contrário, ele não consegue ver luz. Não consegue ver a luz. Porque o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho, para que o Senhor não mostre, não revele a salvação, o caminho da luz, o caminho da mudança de caráter, da mudança de atitude e, enfim, a mudança de toda a situação, qual o homem, aleluia, é entristecido e angustiado devido estar nelas. Entendeu? Em cada uma delas. Então eu aconselho você que está ouvindo e assistindo esse vídeo, que procure ser mais sensível à verdade. Deixe de debater aquilo que muitas vezes você não conhece. Então você está sendo um cachorro do mal. Por que um cachorro? A palavra cão que eu estou falando aqui é a palavra ao desviado, né? Porque o cão ele tem uma atitude que é porca, mas ele faz muito isso. Ele come, de repente ele joga aquele vômito para fora e aí depois come de novo. Por quê? Por isso que eu falo cão. Porque existem muitas pessoas que são desviadas da verdade e se colocam como cachorro do diabo para destruir pessoas. Entendeu? Fazer da mente da pessoa um liquidificador, quando muitas palavras, muitas coisas tem na mente, só traz confusão. Então existem pessoas desviadas que se tornam instrumento do mal para afastar as pessoas de Cristo. Muitos. Existem muitos doutrinadores, existem muitos ensinadores nas redes sociais que falam tantas aberrações e tentam mostrar a Bíblia para você ver. Eles falsificam a palavra de Deus e impedem as pessoas terem a visão do que realmente é a coisa, de como é a coisa de verdade. Então, você que é desviado, que se coloca como inimigo de Deus, após ter conhecido a verdade, é como esse cão que vomita e depois come o que vomitou. Não é triste isso, não é uma ofensa, é uma verdade. Se você permanecer, você vai ficar no caminho daqueles que, aleluia, que o Deus deste século cegou o entendimento para que ele não resplandeça, para que não lhe resplandeça a verdade, para que ele não seja despertado com o intuito de quê? De feri-lo, abatê-lo, para que depois ele vá para onde? Para o inferno. Porque o desfecho é esse. Ele não quer só te ferir e ver você uma vida sofrida, angustiada, derrotado. Ele quer jogar lá no inferno, junto com ele, onde ele habita, para ele maltratar ali onde ele habita, para depois você ser lançado com ele no lago de fogo, que é o castigo. E isso ele não vai dizer a ninguém. E isso pode ter certeza. Isso pode ter certeza.
certeza. Então eu vou te dizer uma coisa, desperta-te quando, aleluia, a voz do Espírito Santo chegar a você, não endureça o coração, porque ela vai vir, com certeza, através desse vídeo, através de outra pregação, algo que você já ouviu, dê ouvido à palavra de Deus. Se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Glória a Deus, não endureçais. Não deixe o inimigo subjugar você a coisas perecíveis que não se compara à glória que há nos céus. Aleluia, quando a pessoa sujeita a Cristo. Entendeu? As coisas que os cristãos passam são transitórias, são julgamentos para que eles sejam absorvidos e não sejam condenados junto com os ímpios, com os incrédulos. O julgamento dos cristãos é aqui, através de alguns processos que o Senhor nos coloca na verdade, para que a gente cresça, amadureça, para expurgar a natureza adâmica da gente, o máximo que tem que ser feito, das atitudes, do falar, do ouvir, do olhar, porque o cristão ele tem que ouvir diferente, ele tem que ouvir como luz, ele tem que ver como luz. Tudo que ele faz com os sentidos naturais e com a mente, principalmente, tem que ser como luz, combatendo aqui todo tipo de doutrina e ensinamento que afasta o homem de Deus, trazendo cativo ao entendimento de Cristo. Sabe o que é isso? A sua mente tem que estar cativa a Cristo de uma maneira que as portas de tentação sejam todas colocada contenção em todas as portas aqui na visão, no cheiro, no ouvir, no falar, no pensar principalmente. Porque depois de colocar contenção da palavra de Deus em volta dessas portas, elas se manterão fechadas para o mal e abertas para o bem, e perseverante em fazer o bem, e não fazer o mal em um dia, abrindo a porta para o mal, e no outro dia para o bem, como muitos. Amém? Que o Senhor Jesus abra os olhos, aleluia, de cada um que se encontra preso, que cada um permita o Senhor Jesus, nos libertar de toda cegueira espiritual, para que sejam salvos, e sejam um instrumento na mão do Senhor, para que Ele use as pessoas para o bem, leve as pessoas a Cristo, e não um instrumento do mal para levar as pessoas juntamente com Ele ao inferno. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Shalom, Adonai.